Dois malogros, a solução vândala e a solução ostrogoda. Para reconstruir a unidade do Ocidente dilacerado pela invasão, pela ocupação e pela cisão religiosa, três soluções podiam ser tomadas em consideração. A primeira, a mais radical, consistia em desenraizar a romanidade, conservando apenas as instituições administrativas, na medida em que esta pudessem assegurar o domínio dos conquistadores, e tratando os vencidos como um rebanho de escravos, barbarizando-os pelo terror. Mas apenas um dos povos invasores tentou sistematicamente esta experiência: os vândalos na África. Genserico, 431 a 477, o anão coxo, no qual alguns historiadores julgaram descobrir o gênio de um verdadeiro chefe, desde que se instalara na África, tinha passado a comportar-se como se o império não existisse. Começou por arrasar as fortalezas que pudessem servir de apoio às tropas imperiais, expulsou todos aqueles que lhe pareciam suspeitos de excessiva fidelidade a Roma e, por fim, rompeu oficialmente com o usurpador Petrônio Máximo, com o irônico pretexto de que um homem como ele, Genserico, não podia obedecer a um assassino. Depois de uma guerra relâmpago infernal nas costas da Sicília, da Calábria e da Campânia, estendeu seu império a Córcega, Sicília e Sardenha, e tornou-se assim tão poderoso que em 476, Zenão, imperador do Oriente, teve de reconhecê-lo como independente de fato. A ideia de Genserico era clara. Que desejava ele? Fazer dos seus 100.000 vândalos uma casta isolada, que explorasse a África e dominasse as populações vencidas sem se misturar com elas. Uma lei severa proibia, sob pena de morte, os casamentos entre vândalos e naturais da província. O mero relacionamento já era considerado mais do que suspeito, e a polícia do rei estava em alerta permanente. No plano religioso, foi literalmente a perseguição. Genserico decidiu que ele e os seus arianos aplicariam aos católicos as mesmas penas que os imperadores católicos haviam decretado contra os arianos. Bem se vê que não faltava a este bárbaro um humor sinistro. Os funcionários receberam ordem de esvaziar as igrejas de todos os objetos sagrados, incluindo os panos litúrgicos, com que as tropas fizeram calções. Em Cartago, as igrejas não requisitadas pelos arianos foram fechadas pela polícia, e por ordem real, os fiéis que se tinham reunido para celebrar a Páscoa foram cercados e exterminados com flechas. Aterrados, os católicos da África descobriram então que o nome de Genserico, escrito em grego, dava, somando as suas letras, o número 666, da besta do Apocalipse, e logo se julgaram entregues às mãos do Anticristo. Vítor de Vita relata inúmeros detalhes, todos atrozes, desta perseguição dos vândalos: suplícios, escalpelamentos, campos de concentração, raptos de jovens por oficiais bárbaros e violações de monjas. A morte de Genserico não pôs termo a este cortejo de sevícias, pois o seu sucessor, o Nerico, embora casado com a filha de Valentiniano III, ainda as agravou mais. Na prática, os resultados desta política de terror foram quase nulos, porque os vândalos eram poucos para poderem continuá-la por muito tempo. A princípio, trataram de explorar a África por meio dessa organização metódica do saque, que se chama requisição. Mas, ante a ingente ameaça de uma fome generalizada, tiveram de compreender que lhes era indispensável o trabalho das gentes do país e que, a não ser que colocassem um soldado junto de cada camponês, teriam de se mostrar menos brutais. Ao mesmo tempo, apesar de todas as precauções, a indolente África, a deliciosa África, Cartago de Vênus, dizia-se no tempo de Santo Agostinho, teve sobre os rudes soldados de Genserico
o mesmo efeito que Capua tivera sobre as tropas de Aníbal. Sem deixarem de ser cruéis, bastou uma geração para que se deixassem contaminar por todos os vícios das cidades em que viviam. A ocupação dos países de vida fácil nunca deu certo para os sãos e puros soldados germânicos. A decadência não se fez esperar. Sustentada por um clero enérgico, no meio do qual aparecem homens como Fulgêncio de Ruspe e Codvo, deus de Cartago, organiza-se uma resistência anti-ariana e anti-vândala, cujo santo e senha era um lema de Fulgêncio, aspas, o nosso reino voltará com o do Senhor, fecha aspas. Apenas a ferocidade das companhias de mercenários berberes e a covardia geral das autoridades do Ocidente permitiram que os reis vândalos ainda conservassem a África em seu poder por mais algumas décadas. Mas quando, em 533, Justiniano lançar contra eles o ataque decisivo, a própria fraqueza numérica das forças bizantinas que alcançarão a vitória, apenas 15.000 homens, demonstrará como era frágil o domínio bárbaro na África e até que ponto a solução vândala foi um fracasso. A segunda solução consistia em tentar realizar a síntese da romanidade e da barbárie sob a égide dos chefes germânicos arianos e com o máximo de respeito pelos vencidos, promovendo a fusão de ambos os elementos. Parece que diversos chefes tiveram simultaneamente esta ideia, abre aspas, colaboracionista, fecha aspas. O primeiro foi Ataulfo, cunhado de Alarico, um godo delicado que tinha aspirado à mão da sua bela cativa, a princesa imperial Gala Placídia, e acabara desposando-a em Narbonne, segundo as pompas romanas. Conta-nos Orósio que, estando em Belém junto de São Jerônimo, conheceu um antigo funcionário imperial que convivera com o chefe godo e que lhe disse, abre aspas, nos primeiros tempos, Ataulfo pretendia aniquilar o próprio nome dos romanos e distribuir entre os godos o solo e o poder, de forma que a goticidade viesse, por assim dizer, a substituir a romanidade. Ele mesmo, Ataulfo, se tornaria o que fora César Augusto. Mas, com o correr dos acontecimentos, aprendeu por experiência que os godos não eram capazes de obedecer às leis por causa da sua violência desenfreada, e que sem obediência às leis era impossível fundar um Estado sólido. Resolveu, pois, optar pela glória de apoiar o imperador romano para obter da posteridade pelo menos o título de aspas, restaurador, fecha aspas, já que não tinha a menor probabilidade de conseguir o de aspas, substituto, fecha aspas. A morte impediu Ataulfo de pôr em prática esse plano. No fim do século, haveria uma nova tentativa do mesmo gênero, e em condições mais favoráveis, uma vez que o imperador do Ocidente tinha desaparecido e o império já não passava de um mito. Essa tentativa foi feita pelo mais notável de todos os chefes góticos, Teodorico, rei dos ostrogodos. Antigo refém na corte de Constantinopla, falando corretamente o grego e o latim, nota de rodapé. A reputação de analfabeto que Teodorico gozou por muito tempo foi derrubada modernamente. Sabia escrever, mas a sua mão pouco hábil escrevia mal. Foi por isso que, não sabendo dar toda a elegância à palavra, abre aspas, eu li, fecha aspas, com que assinava os seus documentos, mandou confeccionar uma lâmina de ouro recortada que lhe guiava a pena. Custou-lhe muito aprender a escrever. O Anônimo de Valois fala em 10 anos de esforços. Conferir Ernest Stein, Histoire du Bas Empire. Fim da nota de rodapé. E com suficiente cultura clássica para compreender o que a civilização acrescenta à força, Teodorico, 493 a 526, tentou realizar essa conciliação dos dois elementos no seu domínio e procurar um entendimento entre godos e romanos, para juntos formarem uma única nação. Os 33 anos do seu reinado foram para a Itália uma época de incontestável prosperidade e grandeza. Não contente com reinar da Hungria até o Ródano, Teodorico soube estender a sua influência para além das suas terras.
Casou as filhas com reis visigodos ou burgúndios. Casou a irmã com o rei vândalo, e ele mesmo desposou a irmã de Clovis, rei dos francos. Chegou a gozar de tal prestígio que, no fim da vida, exercia em nome do jovem rei visigodo Amalaric uma verdadeira tutela sobre a Gália Meridional e a Espanha. Até mesmo os imperadores de Bizâncio o tratavam com um respeito sincero, embora não isento de alguma suscetibilidade. Toda a sua política interna revela o desejo, se não de fusão, porque os casamentos entre romanos e bárbaros continuavam proibidos pelas leis imperiais, pelo menos de um acordo entre os dois grupos étnicos do estado ostrogodo. Teodorico empenhou-se em copiar fielmente os quadros do ex-império, os seus funcionários, o prefeito do pretório e os demais elementos administrativos, bem como em dar nova vida ao Senado, dirigindo-lhe com frequência comunicações num estilo pomposo, cheio da majestade romana. Abre aspas, o nosso reino, escrevia ele ao imperador Anastácio, é uma imitação do vosso, fecha aspas. Não se poderia dizer melhor. No seu esforço de aproximação, foi ainda mais longe, pois suprimiu, pelo menos de fato, o princípio do direito pessoal, procurando que os seus romanos e os seus godos fossem julgados em pé de igualdade, e até que usufruíssem dos mesmos monumentos e assistissem juntos aos mesmos jogos no circo. Os altos comandos e os principais postos da administração foram equitativamente distribuídos entre romanos e bárbaros, e dentre estes, muitos já começavam a desaprender a língua germânica, pois julgavam mais cômodo falar o baixo latim. Para dar um arremate faustoso a toda esta obra, Teodorico, herdeiro dos Augustos e dos Césares, quis dispor, como os seus antecessores, de bons trabalhadores e de grandes construtores. A conservação das estradas, a drenagem pelo menos parcial dos pântanos pontinos, obras de restauração nos palácios imperiais do Palatino e nos teatros, aquedutos e esgotos na cidade foram alguns dos empreendimentos que levou a cabo. Ao mesmo tempo, a corte de Ravenna, numa suntuosa imitação de Bizâncio, cobriu-se de monumentos magníficos, que ainda hoje vemos brilhar em todo o esplendor dos seus mosaicos. O Espírito Santo, o Batistério dos Arianos e a Igreja de Santo Apolinário o Novo, na época conhecido como, aspas, São Martinho do Céu de Ouro, fecha aspas. Na realização deste esforço, Teodorico teve o apoio de muitos romanos, mesmo da mais alta aristocracia e até de católicos. O mais entusiasmado e também mais prolixo dos seus panegiristas foi o bispo Santo Enódio de Pávia. E os seus dois colaboradores mais eminentes foram ambos grandes personagens da velha raça, Boécio, descendente da família dos Anícios, que contava nas suas fileiras um santo, São Paulino de Nola. Dois imperadores, por assim dizer, Petrônio Máximo e Olímpio, e talvez mesmo um papa, Félix III. E Cassiodoro, da gens Aurélia, neto de um general e filho de um embaixador. Que pensariam estes homens de sólida cultura e de firmes convicções católicas para se colocarem assim a serviço do godo ariano? Provavelmente, viram neste bárbaro de boas intenções o único meio de salvar a civilização e de restituir à romanidade o vigor perdido e a fé no futuro. Quanto ao resto, ou seja, quanto ao obstáculo religioso entre eles e os novos detentores do poder, esperavam que o tempo e a providência se encarregassem de compor as coisas. Mas as coisas não se compuseram tão cedo. A polícia colaboracionista de Teodorico chocou-se contra vivas resistências por parte dos dois elementos que ele queria unir no mesmo esforço. Por parte dos godos, havia uma espécie de rancor, que significava serem senhores se não deviam dominar os vencidos, e, ao mesmo tempo, uma certa desconfiança da civilização. Teodorico pôde avaliar a força desse sentimento quando a sua filha Amalazonta quis dar ao filho uma educação romana, e os godos que a rodeavam levantaram tal clamor que ela teve de renunciar à ideia. Além disso, como se poderia impedir que o clero ariano, aproveitando-se da fé ariana do seu rei, promovesse discussões e querelas teológicas? E por parte dos católicos, apesar das tentativas de aproximação
e das reiteradas declarações de Cassiodoro de que ninguém seria perseguido por causa da sua fé, nunca chegou a desarmar-se a desconfiança da massa, do episcopado médio e da aristocracia possuidora de terras, furiosa pelo confisco de um terço dos seus bens. A toda hora, o rei Ostrogodo deparava com uma má vontade de um sacerdote ou com a intemperança verbal de um pregador, como o Santo Urso, que teve de se refugiar em Valdióstia. E tudo isso, pouco a pouco, o tornava desconfiado. Quando Boécio, desejoso de assentar as bases da civilização, tentou uma aproximação entre o Papa e Bizâncio, Teodorico, vendo nisso uma conspiração dos católicos contra o Estado, mandou-o prender e condenar. E, depois de o ter mantido por 1 ano na prisão, ano durante o qual o cativo escreveu o livro Consolatio Philosophica, que é sem dúvida a última obra-prima do pensamento antigo, mandou-o executar. Nota de rodapé. Boécio, cujo nome completo era Anécio Manlio Torquato Severino Boécio, influiu decisivamente na Idade Média pelas traduções que fez de uma parte dos livros de Aristóteles e pelas suas próprias obras acerca das artes liberais. Chegaram até nós apenas as que tratavam da aritmética e da música, que cunharam todo o ensino medieval e indiretamente levaram à fundação das universidades. Até o século XII ou XIII, o Ocidente somente conhecerá Aristóteles através de Boécio, que além disso precisou em muitos detalhes pensamento filosófico grego e cunhou definições lapidares, muitas vezes válidas até hoje. Boécio teve vida exemplar e goza em Pávia, onde foi suplicado de um culto local. Nota do tradutor. Final da rota de rodapé. Daí em diante, o velho rei Godo foi derivando para uma política de repressão. O Papa João I recebeu ordem de ir a Bizâncio com o fim de reclamar do imperador a restituição das igrejas arianas e o retorno ao seu arianismo de origem de todos os godos que se haviam convertido ao catolicismo. E, a fim de puni-lo por não ter sido bem-sucedido nessa missão paradoxal, nota de rodapé, mais tarde, porém, alguns pedidos razoáveis de tolerância religiosa foram atendidos pelos bizantinos. Ao que parece, concedeu-se uma certa liberdade aos hereges, e uma lei promulgada em 527 por Justino e Justiniano permitiu o acesso dos godos arianos federados às funções públicas. Conferir Ernest Stein, Histoire du Bas-Empire. Teodorico o meteu na prisão, onde morreu. Outra nota de rodapé. Foi considerado mártir e, por ocasião do enterro, o povo romano despedaçou-lhe as vestes para guardar os pedaços como relíquias. Fim da nota de rodapé. As pontes estavam cortadas. Provara-se que a solução ostrogoda não surtia mais efeito do que a solução vândala, e que o único meio de rejuvenescer o velho sangue romano, realizando a fusão das duas raças, estava nas mãos da Igreja, e esse meio era somente a conversão. E quando se levou para o estreito mausoléu de cúpula monolítica, que ainda hoje se vê em Ravenna, aquele que em certo sentido bem mereceu ser chamado Teodorico o Grande, havia já 30 anos que um pequeno chefe bárbaro, um pagão idólatra, recebera na catedral de Reims o batismo católico. Desde então, a igreja entregara a esse Frão, Clovis, a chave de ouro do futuro.